Olá pessoal, bom dia. Estou aqui para dar continuidade à nossa aula sobre raças e cruzamentos em gado de corte. Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir com esse desenvolvimento da pecuária nacional apenas se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando essa informação para que o maior número de pessoas possam ter acesso. Ok? Então o tema da aula de hoje é raças taurinas adaptadas, raças sintéticas e raças compostas. Ok? Então vamos lá. O que são as raças taurinas adaptadas? São os animais europeus que vieram para os países de clima tropical durante o período colonial, quando esses países foram colonizados. E essas raças europeias se adaptaram a esse clima tropical, sofreram um intenso processo de seleção natural e se adaptaram ao clima tropical. Então isso são as raças taurinas adaptadas. As raças taurinas adaptadas mais conhecidas é a raça Caracu, a raça Senepol e a raça Bosmara. Então são animais taurinos, são animais europeus, porém, como sofreram esse intenso processo de seleção natural, são animais altamente adaptados ao clima tropical. Então eles conseguem aliar as boas características das raças europeias, como precocidade, acabamento de carcaça, qualidade de carne, habilidade materna, com as boas características da adaptação a esse clima tropical, né? Então, os taurinos adaptados são esses animais, né? São raças europeias que evoluíram no clima tropical. Então, sofreram uma intensa seleção natural, né? Eles vieram durante o período colonial, se estabeleceram aqui, sofreram uma intensa seleção natural, praticamente foram largados, abandonados aí, né? Os mais fortes sobreviveram. São animais que então apresentam uma alta adaptação, uma alta resistência, uma alta rusticidade. E são animais taurinos, são animais europeus. Então eles agregam características positivas das raças europeias, como carcaça de boa qualidade, qualidade de carne, aliando isso com boa adaptação, com boa resistência, com boa rusticidade, com bom vigor. Ok? Então as mais conhecidas, como eu falei, essa raça Caracu, que foi desenvolvida no Brasil, é uma raça brasileira, né? Aqui mais uma foto do animal Caracu, apresenta essas características aí, as características positivas de raças europeias. É um animal 100% taurino, com excelente adaptação ao nosso clima tropical. Outras duas raças bem conhecidas é o Bosmara, da África do Sul, que também é um taurino adaptado, e o Senepol, que foi desenvolvido lá no Caribe, é um animal também taurino. Algumas fotos do Senepol, observa que o Senepol ele apresenta características sempre de precocidade, né? Um animal tem um bom arqueamento de costela, Quando o animal tem essa boa relação aqui, de arqueamento de costela superior à altura dos seus membros, isso reflete um animal precoce. O animal precoce, um animal que vai atingir o ponto de abate mais cedo, ele vai atingir o acabamento de carcaça para ser abatido mais cedo. Então o animal precoce é aquele animal que será abatido mais cedo, o animal que apresenta uma idade de abate menor, o animal que pode ser abatido com 18 meses, que ele já está com o acabamento de carcaça pronto, já está com a sua carcaça pronta para ser abatido. Então esse animal que tem um bom arqueamento de costela, essa relação aqui de arqueamento de costela, de perímetro torácico em relação à sua altura das pernas maior, mas tipo assim, ele tem em torno de 60% de arqueamento de costela e 40% de altura. Então isso é um animal precoce. Então observa que esse animal tem um bom arqueamento em relação à altura de suas pernas. Isso reflete um animal precoce. Isso reflete um bom acabamento de carcaça. É um animal que tem origem de raças britânicas, que apresenta também uma boa qualidade de carne, qualidade de carcaça. Então esse é o Senepol. Um animal adaptado, 100% taurino, que apresenta boa habilidade materna, um excelente acabamento de carcaça, qualidade de carne e muito adaptado ao clima tropical.
Tenepol, esse é um grande reprodutor da raça. E as raças sintéticas, o que são as raças sintéticas? É justamente isso que eu estou mostrando aqui, ó. Raça sintética é uma raça proveniente do cruzamento do animal europeu com a raça zebuína, tá? Então o cruzamento de um europeu com a raça zebuína formou uma nova raça. Geralmente é um animal 5/8 europeu, 3/8 zebuíno, tá? Então a raça sintética foi uma raça que foi criada pelo homem através do cruzamento de raças europeias com raças zebuínas. Então é isso, né? Raça sintética é formada pelo cruzamento entre duas raças, geralmente é uma raça europeia com a raça zebuína, para ter uma maior heterose, um maior choque de sangue. Geralmente fixa o grau de sangue em 5/8 europeu, 3/8 zebu, tá? E o objetivo dessa criação dessas raças é manter bons níveis de heterose, tá? Que quando você mantém bons níveis quando você mantém esses bons níveis de heterose, você consegue obter animais com maior vigor, com maior adaptação, com maior precocidade. E além disso, aliar características positivas das duas raças que estão sendo utilizadas no mesmo animal cruzado. Então, se eu uso, por exemplo, uma raça europeia que tem boa precocidade sexual, precocidade de ganho, que tem uma carne mais macia, que tem uma carne marmorizada, se eu uso uma raça europeia que tem essas qualidades, se eu faço um cruzamento com a raça zebuína, que é rústica, resistente, adaptada, tem boa habilidade materna, se eu faço um cruzamento dessas duas raças, eu vou produzir um animal cruzado com essas características positivas das duas raças. Vai ser um animal que vai ter uma boa qualidade de carne, boa adaptação, bom vigor. Então eu consigo reunir no animal cruzado características positivas das duas raças. Então quando eu formo uma raça sintética, eu estou querendo justamente isso, aproveitar, você manter bons níveis de heterose, e você aliar nesse animal cruzado características produtivas dessas duas raças. Então uma raça complementa a outra. Um exemplo aqui, como é que é feito o cruzamento, né? Um exemplo que eu vou utilizar aqui é da raça Canchin, que é uma raça que foi idealizada no Brasil. É uma raça 5/8 charolês, 3/8 Nelore. Então ela tem 5/8 de sangue charolês e 3/8 de sangue Nelore, raça Canchin. Então vamos lá, Nelore com charolês. Eu uso touro charolês na vacara Nelore. Eu vou ter a F1 meio sangue Nelore, meio sangue charolês. Boto o touro Nelore na fêmea meio sangue Nelore, meio sangue charolês. Eu vou ter o 3/4 Nelore, 1/4 charolês. Jogo o touro charolês na fêmea, na fêmea 3/4 Nelore. O touro charolês na fêmea 3/4 Nelore. Eu vou ter uma fêmea e um macho 5/8 charolês, uma fêmea ou um macho, né? 5/8 charolês, 3/8 Nelore, que é a raça Canchin. Então vamos lá, mais uma vez. Eu pego o touro charolês, jogo na vacara Nelore. A primeira geração, que a gente chama de F1, geração F1, vou ter as fêmeas F1 Nelore, meio sangue Nelore, meio sangue charolês. Em cima dessas fêmeas meio sangue Nelore e meio sangue charolês, eu jogo um touro Nelore. Na F2 eu vou ter fêmeas 3/4 Nelore, 1/4 charolês. Isso quer dizer o quê? Que ela tem 75% de sangue Nelore e 25% de sangue charolês. Em cima dessa fêmea F2 aqui eu jogo o touro charolês e vou ter o animal 5/8 charolês, 3/8 Nelore, que é a raça Canchin. Ok? Então essa é a formação da raça sintética. Geralmente todas as raças sintéticas seguem esse tipo de cruzamento, tá? Geralmente é 5/8 uma raça europeia, 3/8 uma raça zebuína. Então vamos lá, Canchin, 5/8 charolês. Um exemplo aqui é o Canchin, né, que eu acabei de falar. 5/8 charolês, 3/8 zebu. Então ela vai ter aqui grau de sangue europeu e grau de sangue zebuíno. Isso vai conferir a esse animal cruzado características positivas das duas raças. Ele vai ter as características de ganho de peso do charolês, junto com a adaptação do zebu, reunidos em um só animal. As fêmeas aqui charolês, ó. As fêmeas Canchin, né? 5/8 charolês, 3/8 zebu. E o macho Canchin, 5/8 charolês, 3/8 zebu. Então isso é uma raça sintética, Canchin. Uma outra raça sintética é o Sim Brasil, que ele é 5/8 cimental, 3/8 zebu.
Tá? Então, Sim Brasil é 5/8 cimental, 3/8 zebu. A mesma coisa faz aqui, só que você vai substituir o charolês pelo cimental. Tá? Aqui uma fêmeazinha, uma novilha, né? Sim Brasil, 5/8 cimental, 3/8 zebu também. Okay? Aqui é uma outra forma de se fazer o cruzamento, tá? Que se faz o Sim Brasil. Olha lá, você pega o cimental na vacada zebu, você vai ter o meio sangue cimental, olha lá, 50% de sangue cimental, 50% de sangue Nelore. Você pega o meio sangue, você pega essa fêmea meio sangue, joga o touro cimental em cima da fêmea meio sangue, você vai ter o 3/4 cimental. Em cima da fêmea 3/4 cimental, você pode jogar o meio sangue cimental, produzindo 5/8. Isso é uma outra forma de se fazer, tá? Pode ser feito dessa forma aqui, ó, eu substituindo apenas o charolês pelo cimental. Então, cimental com Nelore, Nelore em cima da meio sangue e cimental em cima da fêmea 3/4. Eu ia produzir os 5/8 cimental, 3/8 zebu, tá? Isso seria a raça Sim Brasil. Isso aqui é uma outra forma de fazer, né, o Sim Brasil, né? Importa é que o grau de sangue é 5/8 cimental, 3/8 zebu. Uma outra raça sintética é a raça Santa Gertrudes, que é 5/8 Shorton, que é uma raça inglesa, 3/8 zebu, tá? A grande característica dela é essa pelagem vermelha, né? Vermelho sangue. O Santa Gertrudes, olha lá, o 5/8 Shorton, 3/8 zebu. Uma fêmea Santa Gertrudes, né? 5/8 Shorton, 3/8 zebu. E aqui é o Brangus. O Brangus ele é 5/8 Angus, 3/8 zebu, tá? Então o Angus, essa raça Brangus, 5/8 Angus e você vai ter o animal 3/8 zebu. Então você vai ter, se for o animal preto, né? Foi 5/8 Aberdeen Angus, 3/8 zebu. Se for o vermelho, né? Você vai utilizar o animal Red Angus, 5/8 Red Angus, 3/8 zebu. Então, o Brangus pode ser feito tanto com Aberdeen Angus, que é o preto, como com Red Angus, que é o animal vermelho. Tem um Braford, que é 5/8 Hereford, que é uma raça britânica, 3/8 zebu, tá? O Braford. E vai ter, né, você vai ter essa raça aqui, Pitangueiras, que é 5/8 Red Bull com 3/8 Guzerá, tá? Uma raça também britânica com a raça zebuína. Então você vai ter o Red Bull com a vacada Guzerá, utilizando aí, eu quero o que? Aliar características positivas da raça zebuína com características positivas da raça europeia. Então a Pitangueiras é isso aí, 5/8 Red Bull, 3/8 Guzerá. As principais raças sintéticas são essas aí, pessoal: Sim Brasil, Santa Gertrudes, Brangus e o animal Canchim e a raça Pitangueiras, ok? Vou falar um pouquinho sobre raças compostas. O que é uma raça composta? Formado por 3 ou mais raças. A raça mais conhecida que nós temos aqui é o composto Montana, tá? O composto Montana, ele teve várias raças para originar essa raça chamada composto Montana. Qual é o princípio da formação da raça Montana? Eu utilizar vários tipos biológicos, tá? E aproveitando a sua característica mais importante de cada grupo biológico. Exemplo, se eu pego o zebuíno, eu vou utilizar um grupo zebuíno, a raça Nelore, que é um tipo biológico zebuíno. Qual a característica que eu quero do Nelore? A sua alta adaptação, sua alta rusticidade, tá? Então, eu quero pegar essa característica do Nelore para mim fazer a minha raça composta. Eu uso uma outra raça adaptada, Caracu, Bosmara, você pode usar o Caracu, Bosmara ou o Senepol. Eu quero que desse grupo adaptado, adaptação aos trópicos e qualidade de carcaça. Faltou o Senepol aqui. Então eu vou pegando características positivas de cada grupo. Aí eu pego um grupo britânico, eu vou pegar o Angus ou o Devon. Então eu quero precocidade sexual, terminação precoce, então acabamento de carcaça. E eu pego uma raça continental, o grupo continental, que eu quero o quê? Musculosidade e habilidade materna. Então eu formo uma raça pegando várias raças, pegando o que é de melhor nessas raças para formar uma raça só, chamado composta, uma raça composta. Então o Montana, você vê que tem, tem os grupos aqui, zebuíno, Nelore, tem o Angus, o Red Angus, por isso que é o animal vermelho, né? Você vai ter o Red Angus, que é o grupo britânico, você vai ter o Bosmara, que é o grupo
que chama taurino adaptado, aí formando uma raça só. Então a raça composta é isso, eu quero características de várias, eu quero reunir num só animal as características de várias raças. Então, características de várias raças, reunindo num só animal, precocidade, adaptação, qualidade de carcaça em um só animal, tá? Então esse seria o composto Montana, é uma raça composta, ela é composta por várias raças para formar o composto Montana. Foram utilizadas várias raças para formar essa raça, tá? Então o princípio era pegar características positivas de cada raça e juntar numa raça só. Então fazendo um resumão aqui das raças de gado de corte, quais são as principais vantagens das raças taurinas britânicas, raças inglesas e escocesas? Uma alta qualidade de carcaça, precocidade de ganho, precocidade sexual, são raças maternas. Se eu quero aproveitar a fêmea F1, eu vou utilizar esses animais. São muito utilizadas em cruzamentos com raças zebuínas para aumentar a qualidade de carcaça, precocidade. Então o forte delas é a precocidade e qualidade de carcaça. As raças continentais, qual a principal característica delas? São raças que têm muita musculosidade, têm um bom ganho de peso, um bom rendimento de carcaça, são chamadas raças paternas. Se eu quero abater macho e fêmea F1, é mais indicado utilizar essas raças continentais devido à sua alta velocidade de ganho de peso, porque são animais que vão apresentar menor precocidade, tanto sexual como de ganho. Já taurinas adaptadas, como Caracu, Senepol, Bosmara, vão apresentar boa qualidade de carcaça e boa adaptação aos trópicos. E as raças zebuínas, que é a base do nosso rebanho, a base do rebanho nacional é raça zebuína, Nelore, Tabapuã, Zerá, vão apresentar uma forte adaptação, resistência, rusticidade. É a base do nosso rebanho, são raças zebuínas, não tem para onde correr, Animais com boa habilidade materna, bom ganho de peso, bem adaptados, rústicos, resistentes, apresentam uma carne de boa qualidade também, uma carcaça de boa qualidade, são animais precoces também. Então as raças zebuínas, não preciso falar mais nada, é a base do nosso rebanho, são as raças zebuínas. São as raças que chegaram aqui, se adaptaram, produziram e sustentam a nossa pecuária, Então raças zebuínas são a nossa base, As sintéticas são aquelas raças que você faz o cruzamento entre um europeu com um zebuíno, formando uma nova raça, Então, e as raças compostas são aquelas que você usa mais de duas raças para formar uma raça só. O exemplo que nós temos aqui de sintética é o Brango, o Sim Brasil, E a raça composta, o exemplo que nós temos é o animal Montana, o composto Montana. Pessoal, chegamos ao final dessa parte da aula. Só lembrando que esse e-book está à venda, Quem tiver interesse em adquirir o e-book Raças e Cruzamentos de Gado de Corte, onde eu falo sobre todos os cruzamentos, explicando de forma bem clara como fazer o cruzamento, por que fazer o cruzamento, explico as raças de gado de corte de forma assim, só mostrando as principais características, E oriento você um pouco, você vai aprender um pouco mais sobre cruzamento. Você está pensando em fazer cruzamento na sua fazenda, é importante você ler esse e-book antes. É importante você ler esse e-book antes. É um e-book bem resumido, cheio de foto, então você não vai cansar a leitura. E só tem aqui realmente informação que você precisa aprender. Aqui não tem, eu não fico enchendo linguiça, explicando isso, explicando aquilo, é só informação caceteira para você utilizar na sua fazenda mesmo, ok? Então eu tenho vários e-books à venda aí. Quem tiver interesse, manda um e-mail que eu mando a lista de todos os e-books, não só esse e-book. Eu tenho e-book sobre pastagem, eu tenho e-book sobre vários temas, gado de leite, bovino de corte, caprino e ovino, muitos e-books aí, ok? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista, consultor pecuário palestrante, moro em Xinguara, Pará, sul do Pará, a região mais rica do Brasil. A nossa missão é levar informação de qualidade ao produtor rural, contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Como eu sempre falo, produtor bem informado é produtor que ganha dinheiro. Um abraço, sucesso sempre!